Olá, tudo bem? Beleza? Estamos então iniciando o nosso 14º encontro, onde hoje nós vamos falar sobre o pecado, né? Sobre essa coisa, né? Que nos afasta muitas vezes de Deus, tá? Mas antes de começar, eu queria então dizer que nós terminamos, né? Nós estamos conversando sobre os sacramentos e nós terminamos os três primeiros, né? Que foram quais? Lembra? O batismo, a crisma, né? A confirmação ou crisma, e a última que a gente viu foi a Eucaristia, certo? Espetáculo, né? Espetáculo da Eucaristia, nossa, muito legal. Então, esses três primeiros, eles são o que a gente chama de sacramentos da iniciação cristã. Então, para você ser um cristão, você tem que ter esses três sacramentos, tá? Então, batismo, confirmação e Eucaristia, tá? Quer dizer, um cristão completo, né? Um cristão bacana. Tá? Então, vocês ainda não são bacana. Brincadeira. Mas vocês entendem, né? Tipo, são os três sacramentos que a gente chama de iniciação cristã, que fazem um cristão ser completo, né? Receber de Deus todas as graças, todas as forças, os dons, né? Então é bem importante, tá bom? Beleza? Vamos lá. O coragem, hein? Que hoje nós vamos falar de um assunto meio, né, complicado, tá? Então, para começar, vamos fazer uma oração e pedir a Nossa Senhora que nos auxilie nesse encontro, pedir a Jesus misericordioso, né, que sempre está ao nosso lado, que sempre vem ao nosso encontro, que vem ajudar-nos, né, nessa caminhada, ok? Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até na Ave Maria, né, a gente fala, rogai por nós, o quê? Pecadores, né? Nós somos pecadores, né? Nós temos que nos reconhecer pecadores. É importante isso, tá? Falar assim, eu não tenho pecado, a gente já está pecando. Porque todos nós temos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Depois, acho que tem mais 2 encontros ainda, que nós vamos falar sobre confissão, nós vamos falar sobre pecado, né? Então, hoje é só uma introdução, né, ao pecado, tá ok? Vamos lá. Eu gosto de fazer uma coisa aqui no celular, que é o cronômetro, para ver quanto tempo tá de encontro, né? Senão eu fico falando muito e esse encontro tem bastante coisa para ver, gente, tá? Vamos lá. Bom, então, nossa primeira ideia é o seguinte, ó. Deus criou, vamos ler ali o texto, né? Deus criou em seu finito amor, Deus em seu finito amor criou o mundo e todas as maravilhas que nele existem para o ser humano. Então, quando você olha, com certeza todos nós já tivemos uma oportunidade de ir, por exemplo, para uma chácara, ou ir para uma montanha, ou ir para a praia, e olhar a natureza, né? As montanhas, as florestas, os rios, cachoeiras. Então, Deus criou as coisas de uma maneira muito bem feita, certo? Muito bem feita. Deus não tem... A natureza, ela é perfeita, né? Ela é equilibrada. Nós que desequilibramos a natureza, né? Nós é que fazemos mal para a natureza. Mas a natureza em si, ela é um espetáculo, né? Então, quando você olha para a natureza, você fala, nossa, que espetáculo, como Deus é bom, como Deus criou tudo isso de uma maneira perfeita, perfeita mesmo, tá? Então, e assim também Deus nos criou. Deus criou a humanidade perfeita, perfeita. Nós éramos, eu já digo éramos, né? Porque a gente já vai ver hoje que aconteceu, né? Mas a gente era perfeito.
Deus criou todas as coisas perfeitas. E, continuando o texto ali, ó, diz assim: o homem e mulher eram felizes, porque viviam na intimidade com o Criador, em harmonia entre eles e com toda a criação. Então vamos, quando a gente fala em criação, né, a gente sempre remete a Adão e Eva, tá? Para quem assistiu lá os encontros sobre iniciação ao estudo bíblico, eu fui bem claro lá que, principalmente a criação do mundo, né, Adão e Eva, né, aquilo ali não é um texto para se ler ao pé da letra, ok? Não é assim, tipo, Deus criou Adão e Eva, né? Não é assim que se lê, tá? Deus criou a humanidade, certo? Ok? Então, porque imagine, se Deus criou só Adão e Eva no mundo, pense, certo? Como que tá, Adão e Eva tiveram filhos, certo? Mas esses filhos de Adão e Eva, ou eles iam ter filhos com as irmãs, ou com a mãe, o que é horrível, né? Certo? Não vai dar certo isso, certo? E aí você olha a humanidade, você vê japonês, tem negro, tem polaco, tem, né? Então não é assim, né, gente? Ok? Deus criou a humanidade, ok? Então nós não precisamos ler a Bíblia e achar que aquilo ali ninguém estava lá, né, para ver como é que era, né? Ninguém estava lá. A ciência nos mostra algumas coisas, certo? Mas vamos com calma, tá? Bom, é, então, mas enfim, para simplificar, a gente vai falar de Adão e Eva, tá ok? Então, mas saibam que não é bem assim que funciona, tá ok? Então, tinha Adão e Eva e Deus criou Adão e Eva perfeitos, né? Eles eram os perfeitos. Então, toda a criação, tudo que Adão e Eva fazia, por exemplo, Adão e Eva colhiam frutos, colhiam folhas, comiam animais, né? Caçavam, tal. Então, mas tudo numa perfeição. Então, por exemplo, se Adão caçava ou Eva caçava, não sei, se caçava uma galinha, né? Um bicho assim, então no outro dia já não caçavam aquilo, porque eles sabiam que se ficassem só caçando galinhas, as galinhas iam desaparecer, certo? Eles tinham essa consciência, né, da criação de Deus, tal. Tudo era para eles, né? Tudo era da criação de Deus, tudo era para Adão e Eva, tá? E, e tinha um sentido assim de criador, né? Então eles viviam na intimidade com Deus, quer dizer, eles acordavam e dormiam e sabiam que Deus estava com eles e sabiam que Deus convivia com eles. Então nada era era feito errado, né? Tudo era feito certinho, tudo bonito, tudo bacana, né? Ok? Então essa era uma consciência assim que talvez nós não temos. Nós não temos isso, né? É muito difícil. Nós temos que fazer um esforço para passarmos o dia na presença de Deus, né? Nós temos que fazer um esforço para isso. E eles não precisavam fazer esse esforço, porque eram todos assim perfeitos, tá? Depois só mais uma pessoa nasceu desse jeito, que foi Maria. Maria nasceu assim. Ela vivia na presença de Deus constantemente e tudo que fazia era muito correto, ok? Mas tudo bem, não vamos falar agora de Maria, mas só para vocês saberem que é assim, Deus criou Maria também de uma maneira perfeita, preservou Maria, né, na perfeição. Beleza? Bom, aí o que aconteceu? A desobediência do homem e da mulher contrariou o plano de Deus. Qual que era esse plano de Deus? Era a perfeição, né? Então, se Adão e Eva, vamos falar bem assim, né? Se Adão e Eva não tivessem feito o que fizeram, nós não teríamos guerras, nós não teríamos problemas de pessoas passando fome, problemas de pobreza, nós não teríamos problemas na natureza, queimadas, né? Que coisa horrorosa que está acontecendo, né?
provavelmente estaria chovendo, né? Ok? É uma pena, né? Tudo isso é causado pela humanidade, né? A humanidade que não soube aceitar essa, ou sabe aceitar, mas ela prejudica, né, a natureza, prejudica o próprio homem, prejudica os animais, né? É uma coisa assim que não é do plano de Deus, né? O plano de Deus não é esse, certo? Ok? Então, a desobediência do homem e da mulher contrariou este plano de amor de Deus e assim o pecado entrou para a história da humanidade. Então, tudo isso que eu falei vem do pecado, vem de algo que nos afasta de Deus, afasta desse plano de amor de Deus, do plano que Deus tem para nós. Mas Deus, que é amor, não abandonou sua criatura, né? Então, Deus nos fez, mas não nos abandonou, certo? Beleza? Vamos ler lá o texto do Gênesis hoje, né? Hoje está certo, tá? O texto Gênesis, capítulo 3. Então, pegue lá a sua Bíblia, se não pegou ainda, para um pouco o vídeo, tá? Vamos ler juntos aqui. A culpa original. Ai, 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 essa imagem aqui, ó, né? Maçã com a cobra, ai, ai, ai. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Interessante, né? Mais astuto. O que é essa serpente, né? Ai, ai, ai. Será que é uma serpente mesmo? Então, gente, isso aqui, ó, todo o Gênesis, tá? É como se fosse uma poesia, né? Como se fosse em português a gente tem uma palavra, alegoria. O que é alegoria? Eles vão contar uma história de uma verdade, de uma coisa que acontece mesmo, mas não exatamente do jeito que está, né? Mas é uma alegoria. Então, a cobra não é uma cobra, ele representa uma outra coisa, né? Na verdade, estudem lá um dia, tá? Mas eu vou dar uma dica. Essa cobra, provavelmente, né, nos estudos aí, ela representa o deus Baal, que é um deus pagão que conviveu com os judeus no Antigo Testamento. Então, tinha o deus Baal e ele era uma serpente. Então, essa cobra representa esse deus Baal, né? Os estudiosos dizem assim, tá? Mas vamos lá. Vamos ler como está escrito aqui na Bíblia. Então, a serpente, né, ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais, para que não morram. Certo? Olha só, né? A morte, nós morremos por causa do pecado. Antes, Deus não fez as pessoas para morrerem, né? Ou as pessoas viviam muito tempo, né? Mas elas não iriam morrer. Aí o que fala a serpente? Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, essa é a proposta da serpente. Você vai se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde.
O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me, né, e me escondi. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, né, terias tu comido da árvore, do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: Por que fizeste isto? A serpente enganou-me, respondeu, e eu comi. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, gente, essa é uma passagem, como eu disse, né? O Gênesis ele é cheio de poesia, cheio de figuras, né? O que quer dizer eu estar nu, né? A gente, de uma hora para outra, a gente se olha e percebe na frente de Deus que você não está legal, né? Isso que aconteceu com eles, né? Ok? Então essa nudez, né? Estavam pelados, né? Mas na verdade, nossa, eles não é que estavam, eles estavam pelados, mas o texto também quer dizer isso, né? Que eles se perceberam, né? O que tinha acontecido. Entrou um passarinho aqui, gente, na minha casa. Ai, ai, ai. Espero que ele saia. Bom, então, esse, esse texto, como eu disse, ele é cheio de figuras, né? Ele é cheio de alegorias, né? E até ele demonstra, assim, né? Que muitas vezes isso que acontece com a gente, né? Fala assim, o que você que quebrou esse negócio? Não, não fui eu, foi o fulano, né? Então a gente acha, às vezes, que escapa do pecado assim, né? Se culpar o outro, né? Então, Deus pergunta, mas quem que te falou que você está nu? Ah, não, foi a mulher que me deu ali o fruto. Né? Mulher, mas quem que te deu esse fruto? Não, foi a serpente. Então, assim, sempre é o outro, né? Sempre, não, nunca sou eu. Né? Então, isso já é uma condição do pecado, tá? E esse pecado ali tá na imagem, né, que está aparecendo aí para vocês, tem a maçã e a serpente. Né? E essa maçã, muitas vezes fala, qual que é o fruto do pecado? Né? E muita gente fala, é a maçã, mas é bobagem, tá? O texto, vocês viram ali, não tem maçã, não diz que é maçã, né? Então, mas muita gente coloca maçã como esse fruto aí, tá ok? Mas é bobagem isso também. Bom, e que pecado que é esse, né? Então, qual que é esse primeiro pecado? Porque, veja, se Deus criou, se Deus é bom, se Deus é perfeito, se Deus é tudo isso, né? Deus criou tudo perfeito. Mas você olha para o mundo e vê que o mundo não é perfeito, o mundo é cheio de problemas, nós temos violência, nós temos as drogas, nós temos a sensualidade, tem a questão do poder, né? Então, de onde veio isso, né? Quer dizer, não pode ter vindo de Deus, né? Então, o que o Gênesis está mostrando? Que o pecado não veio de Deus, veio da serpente, veio de outra coisa, que seduziu, que fez a Eva fazer o pecado e depois Adão fazer o pecado também, ok? Isso que o Gênesis está mostrando. Não veio o pecado, não pode vir de Deus, né? Deus é perfeito, né? Do perfeito não pode vir o imperfeito, certo? Então isso que é importante também saber, tá? Ok? Que mais? Que pecado é esse? Quando a cobra fala assim, não, ele não deixa você comer, porque se você comer, isso vai se tornar outro Deus, outros deuses, né? Esse desejo do homem, né, da humanidade, do homem e da mulher, desse desejo de querer ser outro Deus, isso aí
a gente podia traduzir como orgulho. Então, eu sou todo-poderoso, eu me basto, eu sou Deus, eu que comando tudo, sou eu, né? O orgulho que foi o primeiro pecado. O orgulho é a raiz de todo pecado. Você pode ver que você, por exemplo, quando alguém te pergunta uma coisa assim, puxa, você que quebrou esse vaso aqui, você poderia dizer, sim, fui eu que quebrei, eu me distraí ali, quebrei e tal. Mas muitas vezes a gente fala, não fui eu, que a gente mente, que é um pecado, para proteger a nossa imagem, para proteger o nosso jeito de ser, né? Então nós temos orgulho, a gente acha que com isso as pessoas vão gostar da gente como a gente acha que tem que ser, né? Então, o orgulho nos leva a pecar muitas vezes, né? Então, a gente tem essa é a raiz do pecado. Então, o Gênesis coloca isso muito bem, coloca essa situação muito bem. Quando o autor do Gênesis escreveu, ele pensou, puxa, qual que seria o primeiro pecado? O que está na raiz de todo o pecado, né? E é o orgulho, né? O nosso querer de ser igual a Deus, né? Igual a Deus. Ok? Profundo, né? É. Mas é isso que é, né, gente? Temos que falar como que é esse texto aí. Porque é complicado, né? Cobra fala, né? Não, cobra não fala, né? Então, se você lê o Gênesis e fala, puxa, mas a serpente falou, mas que história é essa aí? Então, calma, gente. É tudo uma figura. E Adão e Eva, né? Não existiu, será Adão e Eva, assim como a gente imagina, né? Acho que é meio complicado, né? Mas, isso que eu volto a falar, o texto nos fala para a gente entender, não interessa se existiu ou não Adão e Eva, entendeu? Interessa que o pecado não veio de Deus. A humanidade caiu em pecado por causa dela mesma, tá? Já vamos ver o porquê que acontece. Então vamos refletir, né? Quais são os personagens da cena descrita? Como é o diálogo entre eles? Então nós temos na cena Adão e Eva, serpente e Deus, né? Como que é esse diálogo entre eles, né? Ok, então primeiro tem a serpente que fala com a Eva, né? A serpente está atrás do. Vocês não estão enxergando, mas aqui na imagem, a serpente está atrás de mim aqui. Da minha imagem aqui. Eu não consigo tirar a minha imagem do cantinho. Tá? Mas tá bom. Qual o projeto de Deus para os homens? Então eu já falei, né? Era um projeto de amor, um projeto de perfeição, né? Ok? Esse era o projeto. Você já se arrependeu de alguma coisa que fez? Qual e por quê? Então é uma reflexão que você vai fazer. Meu, eu já me arrependi de um monte de coisa, né? Todo dia, praticamente, a gente faz alguma coisa errada. Né? Então, a gente tem que ser humilde, né? Ser humilde, não ser orgulhoso, mas perceber que nós somos pecadores, né? Nós somos pecadores. E que esse pecado a gente tem que constantemente, né? A gente tem que pedir perdão a Deus, pedir às vezes perdão às pessoas, né? Que a gente pode ofender, né? Então são coisas assim. Pense um pouco, que fruto Deus está pedindo para você não comer? Né? Então tem coisas assim que você faz constantemente, né? Então mente sempre, né? Vê coisas erradas na internet, desobedece o pai e a mãe constantemente, né? Esses são um fruto que Deus está pedindo para você não comer, certo? O que Deus quer ensinar a você por meio desse texto? Então, essa é uma resposta que eu quero que vocês me deem lá na lição de casa. Tá? O que Deus quer ensinar a você por meio desse texto? Tá? Então, ao criar o ser humano,
Deus o fez livre para escolher entre o bem e o mal, para escolher o que deseja para a sua vida e quais caminhos quer seguir. Então, se a gente olhar lá no Gênesis, no primeiro capítulo, você vai olhar uma frase que diz assim: Deus criou a humanidade, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. O que quer dizer isso? É que Deus, a semelhança de Deus, é que Deus tem vontade, inteligência e inteligência e liberdade, certo? Os animais, todos os animais, não têm essas características que nós temos. Nós temos inteligência, vontade e liberdade. Então a gente pode fazer o que quiser, quando quiser, à vontade, na nossa vontade. A gente faz, se eu quero fazer, se eu não quero fazer, entendeu? Se eu quero fazer lição da catequese, eu faço, se eu não quiser, eu não faço, né? Eu tenho essa liberdade para escolher entre o que eu quero e o que eu não quero fazer. Só que, como diz São Paulo, nem tudo me convém, tá? Eu não posso sair aí roubando todo mundo, né? Eu tenho liberdade para fazer isso. Então, esse é o problema, digamos assim, entre aspas, né? Este é o problema que Deus nos respeita a nossa liberdade. Deus respeita, vocês podem escolher o que você quiser para sua vida. Ali no caminho, ó, você pode escolher um caminho bom, bacana, bonito, ou pode escolher um caminho errado, um caminho ruim, certo? Você tem essa liberdade, você pode escolher o que você quiser. Talvez a gente fale assim: ah, mas é claro, óbvio, vamos escolher o caminho bom, mas às vezes não é tão óbvio assim, certo? Às vezes não é tão óbvio assim, às vezes a gente cai, às vezes aquele caminho que parece muito bonito ali pode nos levar a coisas ruins na vida, né? Então, a gente tem que escolher bem as nossas coisas que a gente faz. Então, é isso que está escrito ali no texto, ó, continuando ali. Mas esta liberdade o torna responsável pelas suas atitudes e pelas suas consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então, por exemplo, se eu brigo com um amigo meu e dou um soco nele, né, eu tenho essa liberdade, né, eu faço o que eu quero, certo? Mas isso vai ter consequência e eu vou ser responsabilidade. Eu posso até ser preso, né, se esse meu amigo for na, na polícia, né, eu posso ter uma consequência, certo? E bem ruim, certo? No texto do Gênesis, vemos Adão e Eva fazendo uma escolha errada e por isso são afastados da intimidade com Deus. Então, toda vez que nós cometemos um pecado, seja ele qual for, nós nos afastamos de Deus. Por quê? Qual que é o plano de Deus? É eu dar um soco no meu amigo? Não, gente. Claro que não. É eu dar um abraço no meu amigo, né? Qual que é o plano de Deus? É eu desobedecer os pais? Não, é eu obedecer os pais, certo? Então, essa é uma coisa, gente, que quando a gente faz o plano de Deus, nós nos unimos a Deus. Quando nós não fazemos, usando nossa liberdade para não fazer, nós nos afastamos de Deus. É claro assim, é claro assim. Não é Deus que nos afasta da gente, Deus nunca nos afasta, nunca, nunca. Deus está sempre com a gente. Mas é que a gente, usando a nossa liberdade, dizemos: Deus, eu não quero, assim como Adão e Eva fez, não quero saber disso, não quero saber dessa perfeição, não quero saber desse mundo bom, amoroso e perfeito que você me criou. É horrível, né? É horrível pensar isso, né? Mas essa é a realidade do pecado, tá bom? Muito bem. Então nós temos dois tipos de pecado, tá? O pecado mortal e o pecado venial ou leve, tá? Então um texto grande até aqui, mas vamos lá. O pecado mortal é o mais grave. Ele gera mal, muito mal e sofrimento e nos afastamos de Deus. Um pecado é mortal quando existem as seguintes condições: matéria grave. Então, o pecado é contra um dos 10 mandamentos. Então, por exemplo, o mandamento diz assim: honrar pai e mãe. E eu não honro meu pai e minha mãe. É um pecado mortal. Não matar. E eu mato. Mas esse não matar, por ser muito grave, né? É não matar, não ferir, né? Não machucar alguém, né?
tá? Isso é uma matéria muito grave. Tudo que envolve ali o quinto mandamento, né? Não matar. E não pecar contra a castidade, né? Então é se manter puro, se manter casto, né? Então, se eu olho na internet coisas erradas, se eu faço, vejo coisas sensuais, fico vendo, procurando essas coisas e tal, isso é uma matéria grave e quase sempre é um pecado mortal, certo? Não levantar falso testemunho, né? Então, se eu minto, né, depende da mentira, é coisa bem grave, né? Então, é um pecado mortal, ok? Pleno conhecimento, né? Então, eu tenho que saber que o pecado, né? Eu tenho que saber que aquilo ali é um pecado e eu, mesmo assim, eu vou lá e faço, certo? Isso é um pecado mortal. Quer dizer, é uma condição, né, para o pecado mortal. E pleno consentimento. Eu vou lá livremente e faço aquilo, tá? Ok? Então, para que o pecado mortal seja perdoado, gente, é preciso se confessar. Então, nós vamos falar da confissão daqui a alguns encontros, tá? Mas ele não é um pecado assim. Ele é um pecado. O pecado mortal, ele te afasta definitivamente de Deus. Quer dizer, você se afastou definitivamente de Deus. Se você morrer em pecado mortal, você vai para o inferno. Certo? Ok? Então, cuidado, né? A gente tem que ficar vigilante, a gente tem que observar o que a gente faz, né? Se a gente tem esse tipo de pecado, vocês, né, vão ainda se confessar, mas se a gente comete pecados assim, a gente tem que se confessar, tá? E que bom que tem a confissão, nós vamos falar da confissão, né, ainda nos próximos encontros, tá? E um pecado leve. Pecado leve, então, é aquele que cometemos sem intenção de agir contra um dos 10 mandamentos, quando não temos conhecimento, quando não escolhemos livremente cometer o mal. Tá? Então, por exemplo, você precisa fazer a lição da catequese, você, por preguiça, não faz. Certo? Isso é um pecado leve. A mãe pede para você lavar a louça e você não faz, por exemplo. Ou então você fala para o teu irmão, a mãe mandou você lavar a louça. É uma mentira, né? É você que era para lavar a louça. É, é, enfim, tudo, às vezes uma mentirinha, às vezes uma coisinha assim, né? Um descuido em casa, às vezes uma briguinha, xingar alguém, né? Falar coisa que não é verdade na internet, no Facebook, né? Propagar uma mentira, certo? Falar para os outros uma coisa que você sabe que é mentira. Então, gente, é um pecado, né? É um pecado mais leve, certo? Um pecado leve. Por exemplo, eu esqueci de falar, né? Pecado mortal. É, por exemplo, um mandamento fala guardar domingos e festas. E no domingo eu não vou na missa. Esse é o pecado mortal. Tá? Preciso ir na missa, porque tem um mandamento. Ok? Vamos voltar para o pecado leve. Então, os pecados veniais, eles são mais fáceis. Você se arrepende, você pensa e fala, eu não deveria ter falado para o meu irmão lavar a louça. Errei. Eu não deveria ter ficado com o troco errado lá, que o cara me deu um troco errado, né, no mercado. Amanhã eu vou devolver para ele, certo? Isso é um bom, é uma boa coisa para se fazer, tá? Então, o pecado venial, o pecado leve, é um pecado leve, uma coisa leve, mas eles também nos afastam um pouquinho de Deus. Então, a gente tem que se arrepender. E eles, olha, ó, eles são perdoados no ato penitencial da missa ou com práticas penitenciais, como exame de consciência constante, que nem eu falei. Você faz um exame de consciência e as penitências feitas durante o dia pedindo perdão a Deus. Então, o que são penitências? São coisas que você faz que você não gosta de fazer, mas você faz porque você está fazendo uma penitência pelos seus pecados a Deus, tá?
Então, vamos dar os exemplos mais básicos, né? Sabe aquela coisa que você nunca faz em casa? Nunca faz em casa. Por exemplo, lavar a louça. Vamos imaginar. Nunca lava a louça. Então, é uma penitência para você. Você vai começar a lavar a louça. Agora, você não vai lavar a louça porque a mãe, porque não sei o quê. Não, você vai lavar a louça para que Deus perdoe os seus pecados leves. Ok? Essa é a intenção da coisa. Vou cuidar do jardim, vou arrumar o negócio do cachorro, vou arrumar a casa, vou, sei lá, arrumar meu quarto. Qualquer coisa assim, sempre é muito legal de fazer, porque aquilo ali exige de você uma penitência, mas é uma coisa que você faz de coração mesmo, pelo amor de Deus que nos criou, tá? E criou esse mundo tão bom, né? Falei que esse encontro vai ser longo, né? Eu já estou aqui já uns 30 minutos falando. Né? Lição de casa. Então, o primeiro ali, né, a Hermione, né, fazendo a lição de casa. Que bom que a Hermione estudou, né? Porque se ela não tivesse estudado, muitas coisas ela não conseguiria fazer. Certo? Estudar sempre é bom. E às vezes essa é uma boa penitência também, né? Fazer direito à lição de casa, fazer direito aos estudos, né? Se empenhar, né, na escola. Às vezes é difícil, mas é ali que a gente vai colocar o nosso amor a Deus, né? Você vê que tem gente que precisa fazer isso e não tem amor a Deus, né? Mas nós fazemos isso por amor a Deus. É diferente, é diferente. Então vamos lá. Vocês vão ler de novo, né? Esse já é uma coisa que sempre tem na lição. Leia de novo lá o Gênesis, coloque o versículo que mais te chamou a atenção e por que te chamou a atenção. O que Deus quer ensinar a você por meio desse texto? Desse texto do Gênesis? Que escolha Adão e Eva fizeram? Observe, essa é uma atividade que eu quero que vocês façam com cuidado. Então, observe uma notícia do jornal, seja na televisão, então, e perceba se houve algum sinal de pecado. Escreva no caderno ou no livro, ali, né, quem tem o livro, qual foi a notícia e o pecado que você percebeu. Então, você vai dizer a notícia, não sei o que, sei lá, né? Não falei nada. E aí, vai dizer qual foi o pecado que você percebeu. E também dizer se ele é mortal ou venial, ou leve, né? E por quê? Por que ele é mortal ou por que ele é venial. Tá ok? Depois, por fim, converse com a sua família sobre o que aprendeu. Escreva o que pode fazer para juntos permanecer unidos a Deus. Beleza? Vamos para a nossa oração final. Vamos fazer uma oração de súplica a Deus para permanecermos fiéis à sua vontade e não cairmos na tentação do pecado. Após cada prece, diremos juntos, todos, Senhor, ouvi nosso pedido e vinde em nosso auxílio. Então eu vou ler as preces e vou dar um tempinho para vocês responderem. Tem que responder, hein? Tá ok? Para que tenhamos a graça de não pecar e permanecermos em vosso amor, para que possamos seguir vossos ensinamentos e afastar de nós o egoísmo, para que sejamos guiados a reconhecer as necessidades de todas as pessoas, para que sejamos instrumentos de amor, acolhendo e praticando a vossa palavra. Que o Senhor Deus de amor cuide de cada um de nós e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente, uma boa semana. Fiquem com Deus. Um beijo do catequista. Não deixem de fazer a lição. Abraços.